Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 107, que é a McLaren MP4/1 motor Ford que John Watson correu em 1981. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: terceira revolução. No final dos anos 70, grandes mudanças começaram a ocorrer na Fórmula 1, Então a primeira grande revolução foi a introdução dos motores turbos, que já era permitido no regulamento, mas as equipes não arriscavam por não haver um desenvolvimento melhor dos motores. Aí a Renault se arriscou, fez o projeto, e estreou em 77 para vencer a primeira corrida em 1979. Então, ou seja, mostrou que o caminho estava certo. Aí a segunda grande revolução foi a equipe Lotus, ao introduzir o carro asa, que produzia o efeito solo, mudou drasticamente todo o design dos carros no final dos anos 70, Com isso, todas as equipes começaram a usar o efeito solo, já que representava um grande ganho de aerodinâmica e estabilidade, principalmente em curvas, graças ao efeito solo. E a terceira grande revolução foi a equipe McLaren e a equipe Lotus, que começou a usar em larga escala o uso da fibra de carbono, para a produção dos seus componentes, principalmente o chassis. A McLaren, inclusive, foi a pioneira em fazer o chassis inteiramente em fibra de carbono, que era um material muito leve e ultra resistente, e mais seguro, inclusive, do que os honeycomb, que eles honeycomb não, os chassis de alumínio, que era muito utilizado anteriormente. Na foto aqui vemos o John Watson correndo no Grande Prêmio de Mônaco, com a MP4/1, fruto da união da Project 4, do Ron Dennis, que adquiriu parte da equipe, por isso que ficou com essa nomenclatura, No detalhe, John Watson aqui na edição, Mais momentos daquele ano, a edição destacando a Jean-Pierre Jarier, que correu pela Ligier, com motor Talbot, e ao final da temporada terminou correndo pela Osella, saiu da Ligier para correr pela equipe italiana. Outros momentos, o campeão inglês da Fórmula 3, o campeão europeu de Fórmula 3, Michele Alboreto, que entrou na Tyrrell, e já estava fazendo um bom trabalho na equipe, nessa foto aqui no início da temporada de 81, correndo pela equipe, ainda com um carro velho, esperando aparecer o carro novo. Aqui na largada do Grande Prêmio da Bélgica, em Zolder, vemos Didier Pironi pulando na ponta, a Ferrari, que naquele ano decidiu investir de vez no motor turbo, Em 80 eles fizeram alguns ensaios para começar a usar nos seus carros, Com isso tivemos a Renault, a pioneira, a Ferrari e a equipe Toleman, que utilizavam motores turbos naquela temporada. Na largada aqui vemos Pironi na frente, seguido de Carlos Reutemann e Nelson Piquet, mais atrás John Watson e Alan Jones seguindo os ponteiros, Abaixo aqui o mexicano Ricardo Zunino, Ricardo Zunino é argentino, é o piloto Héctor Rebaque, ele que foi companheiro do Nelson Piquet na temporada 81, graças ao patrocínio da petroleira mexicana, a Pemex, que estampou seu nome no carro, Com isso, o mexicano
foi companheiro do brasileiro naquele ano de 1981, né? Mais detalhes, né? O piloto músico, né? Slim Borgud, né? Ele que foi baterista do grupo ABBA, né? Com isso ele conseguiu que o próprio grupo, inclusive, patrocinasse ele, né? E ele acabou fazendo a temporada de 81 correndo pela equipe ATS, né? Abaixo aqui, John Watson comemorando a vitória dele no Grande Prêmio da Inglaterra, né? Uma corrida belíssima que ele fez, né? Em que mereceu a vitória, a primeira da McLaren com esse chassis de fibra de carbono, né? No detalhe aqui, o piloto chileno Eliseu Salazar correndo pela Marte, né? Com a Marte 811 da equipe... não tá falando, mas é a equipe Marte mesmo, né? Abaixo, o René Arnoux no Grande Prêmio de Mônaco, né? Ele que conseguiu 4 vezes a pole position nessa pista, né? Um piloto muito veloz em classificação, né? Aqui, o piloto inglês Brian Henton pilotando a equipe Toleman, essa que era a outra equipe que utilizava motor turbo, né? Eles utilizavam o motor Hart Turbo, né? E com isso eles fizeram a sua estreia na Fórmula 1 naquele ano de 81, né? No detalhe aqui, Nelson Piquet, né? Numa grande disputa com o argentino Carlos Reutemann, conseguiu o título na última corrida, na etapa de Las Vegas, né? 2 pontinhos do 5º lugar que foram suficientes para que ele finalizasse o ano como campeão mundial naquela temporada, né? Mais fotos, GP de Mônaco, né? Carlos Reutemann seguido de Alan Jones e um pouquinho mais atrás Ricardo Patrese de Errol, né? Nessa outra foto aqui, a Marte pilotada pelo Derek Dale, né? Pela foto parece ser de João Prenoir, né? Seguido da Ligier de Jacques Laffite e a Alfa Romeo aparentemente de Andrea de Césares, né? Abaixo, Gilles Villeneuve com a Ferrari 126CK, né? A primeira com motor turbo, né? Da Ferrari, né? Que eles usaram para valer no ano de 81, mas que já começou o desenvolvimento em 80, né? No final de 80 eles já decidiram partir para esse lado também, né? Na parte de tecnologia, mostrando os detalhes do carro, né? O grande diferencial, como eu dizia, né? O chassis em fibra de carbono, né? Até então novidade, né? Podemos ver que era um material muito leve e muito resistente, né? Por isso que as equipes aos poucos começaram a ir por esse caminho, né? Por isso que fala que é a terceira revolução, grande revolução, né? Vemos no detalhe aqui o esquema do carro, né? Os detalhes do modelo, né? Mostrando inclusive o encaixe da motorização, né? E que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor Ford Cosworth DFV, um V8 a 90 graus, com 2.998 centímetros cúbicos, que davam 470 HP a 11.000 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção eletrônica da Lucas, né? Câmbio manual Hewland de 5 marchas, o modelo FGA 400, que tinha 585 kg de peso, né? Essas eram as especificações, né? Vemos no detalhe aqui. Durante a temporada, a McLaren inclusive fez o uso de uma asa um pouco mais alta, né, para ter um pouco mais de penetração aerodinâmica na dianteira também, né? Foi algum dos experimentos que eles fizeram, né? E falando sobre equipes, a equipe McLaren em 2017 e 2018, né? Eles que tinham parceria com a Honda, né? Mas acabou não dando certo, né? Com isso eles finalizaram essa parceria e começaram a utilizar os motores Renault a partir de 2017, né? De tanto o Alonso reclamar, eles mudaram para um motor um pouquinho melhor em relação ao motor japonês,
né? Com isso, eles fizeram essas 2 temporadas usando o motor Renault, né? Aqui na foto de apresentação, Alonso com Stoffel Vandoorne e Lando Norris, que era o piloto reserva da equipe, né? Juntamente com Zac Brown e Eric Bouyer, que era o chefe da equipe na época, né? Abaixo aqui, no Grande Prêmio da Azerbaijão 2018, né, em Baku, Alonso terminando a corrida na 7ª colocação, né? Naquela época, Alonso também dividiu a equipe com a Toyota, né? Correu o Mundial de Endurance pela Toyota, onde fez parceria com Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi, né? E inclusive vencendo as 24 horas de Le Mans por 2 anos seguidos, né? E abaixo aqui, no Grande Prêmio do Bahrein, né? Vandoorne chegando na 8ª colocação, né? Mais momentos no Grande Prêmio da Austrália, né? A McLaren utilizando do motor Renault, né? A estreia do MCL 33 com Alonso em 5º e Vandoorne em 9º lugar naquela corrida, né? No detalhe, Vandoorne aqui com engenheiro de equipe, né? E ele que ao final do ano acabou sendo dispensado pela equipe para ir correr na Fórmula E e se tornando inclusive campeão, né, no ano seguinte, em 2019, se eu não me engano, né? Falando sobre corridas, o Grande Prêmio do Canadá de 2007, prova essa que marcou a primeira vitória do inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1, né? A primeira de muitíssimas vitórias, né? Ele que já tem mais de 100 vitórias na Fórmula 1, né? Essa foi a primeira de todas, ele vencendo no seu ano de estreia na McLaren e na Fórmula 1 também, né? Prova essa marcada pelo gravíssimo acidente que Robert Kubica sofreu durante a corrida, né? Um assustador acidente que por sorte não teve graves consequências, né? Ele apenas ficou fora por uma corrida, né? Que já que seria na semana seguinte, não dava para ele estar pronto para ação novamente, né? Então foi um grande susto que ele deu durante o GP do Canadá 2007, né? Falando sobre grandes pilotos, falando sobre o austríaco Gerhard Berger, né? Um piloto que fez uma boa passagem na Fórmula 1, né? Ele que estreou em 1984 no Grande Prêmio da Áustria pilotando a ATS BMW, né? 85 ainda continuou na Fórmula 1, só que agora sob nova equipe, né? Ele passou para a equipe Arrows, né? Com motor BMW também, né? E em 1986, a grande mudança, ele virou piloto da Benetton, né? Esta é a empresa de moda que adquiriu a equipe Toleman, né? E que levou o Berger para ser piloto, né? Ele que também teve uma forte ligação com a BMW, né? Corria com carros de turismo, né, da equipe, né, da BMW, né, e tem uma grande parceria nessa história, né, se você vê de 84 em diante, né, até 86, ele só correndo com motores BMW nas equipes, né. Gerhard Berger, nascido na Áustria em 27 de agosto de 1959, fez sua estreia no Grande Prêmio da Áustria de 1984 e a última corrida dele foi o Grande Prêmio da Europa de 1997. 2 vezes terceiro colocado, né, em 1988 e 1994, com 210 corridas, 10 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio de México de 1986 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Alemanha de 1997, 48 vezes no pódio, com 12 pole positions, 21 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes ATS, Arrows, Benetton, Ferrari e McLaren, né? Mais detalhes da carreira dele aqui no topo, ele correndo pela equipe McLaren, né? Foi 3 temporadas entre 1990 e 1992, né? 1987 ele foi piloto da Ferrari, né? Desbancou inclusive o número 1 da equipe, que era Michele Alboreto até então, né?
Em 1997, o último ano dele na Fórmula 1, correndo pela Benetton, né? E ele depois que se aposentou, continuou ainda com a sua forte ligação com a BMW, né? Sendo inclusive até mentor do piloto Nico Rosberg, que corria pela marca também, né? Aqui no pódio, o último dele, né? A última vitória dele na Fórmula 1, ao vencer o Grande Prêmio da Alemanha em 1997, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Lotus 56B, que turbina de helicóptero, né? Que Emerson Fittipaldi correu no Grande Prêmio da Itália de 1971. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como eu customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Como vocês viram no slideshow, eu customizei essa miniatura aqui utilizando os ótimos adesivos da Grand Prix Decals, né? Que o amigo Scott faz para esses carros da coleção, né? Ela ficou na versão dos treinamentos do GP da Inglaterra 81, né? Visto que no dia da corrida a marca foi retirada do carro, né? Porque era patrocínio tabagista, e já em 81 a lei britânica já não permitia mais, né? Mas durante os treinos, né? Eu que estava olhando as imagens fotográficas lá do treino, ele fez com essa versão aqui, né? A versão Marlboro. Então dá para considerar que é o carro que ele venceu a corrida do GP da Inglaterra, 1981, né? Venceu em termos, né? Essa aqui seria a versão de treino, né? Mas tá valendo, né? Ficou bastante legal mesmo, né? A miniatura em si já era legal, e com essa adição dos adesivos melhorou mais ainda, né? Um carro que foi marcante na Fórmula 1, né? Pela introdução de fibra de carbono, né? A McLaren optou por fazer o cockpit inteiriço em fibra de carbono. A Lotus também já usava fibra de carbono, mas em menor escala, né? Então podemos dizer que essa aqui sim foi a precursora da fibra de carbono na Fórmula 1, né? Para vocês terem uma ideia de quão resistente era esse chassis, né? O John Watson, ele sofreu um acidente horroroso na saída da Lesmo no GP da Itália daquele ano, né, que o carro desgarrou e ele acabou batendo fortemente nos guarda-reios, né, com o carro se partindo em dois, para vocês terem uma ideia, né, a parte do motor se dividiu do carro, né, mas ele ficou seguro dentro do cockpit, né, que absorveu todo o impacto, né, e não causou nenhum problema maior para ele, a não ser o susto, né. Vendo as imagens do acidente, realmente foi muito feio, né, mas deu para perceber também que o quão seguro era esse tipo de chassis, né, o chassis de fibra de carbono, certo? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.